Vamos começar com a mensagem de hoje. É essencial prestar atenção ao que será dito, e mais ainda, anotar. Se você não fizer isso, a neurociência já comprovou que, no dia seguinte, apenas 13% da informação permanecerá na sua memória. E por quê? Porque o processo de aprendizado envolve mais do que ouvir, ele exige revisão e reflexão. O aprendizado real acontece quando você revisita o conteúdo antes de dormir. O cérebro, ao repousar, transfere informações do sistema límbico, memória de curto prazo, para o córtex cerebral, onde se forma a memória de longo prazo. Sem essa prática, no dia seguinte você encontrará um irmão na igreja, talvez tomando um refrigerante, e ao ser questionado sobre o treinamento de liderança, responderá: "Foi incrível, mas não lembro direito do que foi dito." Esse esquecimento não é incomum. Muitas pessoas frequentam igrejas por décadas e não conseguem se recordar de ensinamentos fundamentais. Quando enfrentam tentações, não têm sequer um versículo para citar como auxílio. Porque nunca transformaram o entendimento em aprendizado. Isso não é um problema de fé, mas de psicopedagogia e disciplina. O que ouvimos em grupo geralmente não é aprendido, apenas entendido. Para aprender, precisamos refletir, revisar e praticar individualmente. Albert Einstein já dizia: a única fonte de conhecimento é a experiência. Ontem mesmo eu estava conversando com o Dr. Augusto Cury sobre isso. Ele, que prefaciou meu primeiro livro, é uma inspiração para o treinamento que vamos realizar no próximo ano. Durante nossa conversa, refletimos sobre a importância de não sermos apenas seguidores, mas também pessoas genuínas. Jesus é maravilhoso, mas muitos de seus seguidores, infelizmente, ainda têm dificuldades em viver com honestidade, paciência e gentileza no dia a dia. Agora, vamos explorar um exemplo extraordinário de propósito. Em Lucas, capítulo 2, encontramos Jesus, com apenas 12 anos, perdido por 3 dias em Jerusalém. Onde seus pais o encontram? No templo, discutindo com doutores da lei. Essa cena é surpreendente porque, na tradição judaica, um jovem só se torna homem após o Bar Mitvá, aos 13 anos. Mas ali estava Jesus, ainda criança, mostrando uma sabedoria tão extraordinária que impressionava a elite intelectual da época. Ele já vivia seu propósito, um propósito único que ninguém poderia copiar. E isso é algo fundamental. Cada um de nós tem um propósito singular, uma identidade única, como um DNA espiritual. Podemos ter referências, mas não precisamos ser cópias. Quando entendemos isso, nos libertamos da comparação e da necessidade de aprovação alheia. Jesus, por exemplo, passou 18 anos fora dos holofotes após essa cena no templo. Durante esse tempo, trabalhou como carpinteiro em Nazaré, sendo moldado e preparado para sua missão. Assim também acontece conosco. Recebemos uma palavra, uma visão, mas antes de chegarmos ao destino, enfrentamos um período de preparação na rotina. Foi assim com Davi, que, mesmo ungido por Samuel, voltou a cuidar de ovelhas antes de se tornar rei. A rotina é onde Deus trabalha nosso caráter e revela quem realmente somos, longe dos aplausos e da observação humana. É nesse contexto que ele avalia se estamos prontos para o próximo passo. Por fim, quero destacar a importância de conhecer a si mesmo. Cada pessoa tem um temperamento diferente, dominante, analítico, paciente ou extrovertido. Essa diversidade explica por que nem todos alcançam resultados semelhantes, mesmo que sigam caminhos parecidos. Nossos resultados são moldados pelas nossas experiências, educação, convivência e, principalmente, pelo nosso propósito de vida. Ao descobrir sua ideia central permanente, você terá clareza sobre sua missão e seguirá com confiança, sem tentar imitar ninguém. A jornada do propósito é pessoal, mas exige comprometimento. Ande com pessoas que te inspirem, estude constantemente, e permita que sua identidade brilhe. Lembre-se: Deus treina seus filhos na simplicidade da rotina e na constância da fé. O maior milagre que podemos viver é sermos fiéis ao propósito que Ele nos deu, construindo uma vida que reflete seu amor e graça a cada passo. Essas pessoas vão decidir o futuro dos meus filhos, ou vão se entregar, ou vão sair correndo.
com medo daquilo que acreditam ser uma ameaça. Elas vão disparar tiros para o alto e afirmar que defenderam algo, mas a verdade é que tudo isso é uma fachada. A questão é que essas pessoas precisam entender que a verdadeira força está em ser mais do que apenas um nome. Ele precisa ser o melhor amigo do advogado e do contador, pois, como o verdadeiro vencedor, ele vai ter que pagar impostos bem mais altos do que aqueles que vivem na mediocridade, e isso é apenas um reflexo do que ele conquistou, do que ele tem. Ele se preocupa. Por que dentro da sua casa há mais empregados do que membros da família? A sua vida já não é mais apenas sobre a sua família, ela se mistura com o trabalho de outras pessoas, com expectativas, com olhares que o julgam o tempo todo. E não importa o que ele poste, sempre haverá alguém por baixo, criticando. Gastando dinheiro do povo, dizem. Como se ser bem-sucedido fosse um pecado no Brasil. Pois é, aqui, ser rico parece ser uma falha moral. Mas a verdade é que a riqueza não é sobre ostentar. É sobre lutar para conquistar o que é seu de direito. E mais, no passado, eu postei fotos, como quando fui para a Disney com meus filhos, mas recebi críticas, como se estivesse fazendo algo de errado. Deletei as fotos, mas por dentro, me perguntei, onde está o problema? A crítica não foi sobre o que eu fiz, mas sobre o que as pessoas imaginam que eu devesse fazer. Alguns meses depois, eu estava na Índia, em uma missão em uma das cidades mais pobres do mundo, entregando comida para crianças. E, novamente, as críticas surgiram. Por que ajudar na Índia e não no Brasil? A resposta é simples: a missão de um homem não é definida pelo lugar onde ele está, mas pelo impacto que ele causa, onde quer que ele vá. E se alguém não entende isso, não importa. Ele segue com sua missão. Agora, as pessoas querem saber o que é ser milionário, o que é ter sucesso. Mas elas não sabem o preço que isso exige. Querem a fama, querem os bens materiais. Mas não conhecem o sacrifício por trás disso. Eu sou um homem comum, com os meus próprios desafios, e não adianta apenas olhar para o resultado. O preço de cada vitória é alto. E quem olha para os outros sem entender o processo que eles passaram, vive uma frustração constante, porque nunca terá o que deseja sem entender os deveres por trás dos direitos. O sucesso é fácil de ser visto, mas a felicidade não é algo que você encontra apenas por fora. Ela vem de dentro, do propósito, da missão que você tem e do que constrói com Deus. E se você não tem um propósito, não tem nada. Foi isso que Jesus ensinou aos 12 anos de idade, quando começou a ensinar aos doutores da lei. O propósito de vida é o alicerce que vai guiar tudo o que você faz. Muitas vezes nos pegamos sonhando com a vida dos outros, com a vida do Neymar ou do pastor Josué. Queremos ter a igreja dele, a fama dele, sem saber o sacrifício que ele fez para chegar ali. Ele não chegou àquele lugar por sorte. Ele se preparou, e isso é algo que todos devem entender. O propósito e o treinamento andam juntos. Não adianta tentar ser o que você não é. Eu lembro de um momento quando percebi quem realmente eu sou. Eu parei de me comparar com os outros. Fui capaz de dizer, eu sou um treinador de vida. Não sou o Neymar, não sou o Tite, mas sou alguém que tem um papel único e significativo. Eu não sou um atacante, sou alguém que treina. Quando você entender quem você é, a frustração se dissolve. E é isso que nos separa daqueles que só olham para os resultados e nunca buscam entender o processo. Deus nos fez com um propósito claro. E se você não tem clareza disso, você nunca vai entender onde está indo. Não se trata de alcançar o topo rapidamente, mas de entender cada passo que você precisa dar para ser promovido. Seu treinamento é o que vai determinar o seu sucesso, e muitas vezes esse treinamento inclui os maiores desafios da sua vida. Quando você passar por isso, você vai perceber que cada desafio foi um degrau para a sua promoção. A história de Davi e Golias nos ensina que, muitas vezes, o que parece ser um obstáculo é na verdade a chave para o seu destino. O gigante Golias não era apenas um desafio, ele era a porta para o palácio. E quando você enfrenta seus desafios, esteja preparado para a promoção que vem depois. Por isso, se você está passando por um momento difícil, saiba que isso faz parte do seu treinamento. E o seu treinamento é o que vai te levar à sua promoção.
Não importa onde você começou, nem as dificuldades que enfrentou. O que importa é o propósito que Deus tem para você, e Ele nunca te deixará desistir. A promoção vem com propósito, e a vida que você sonhou pode ser sua. Desde que você mantenha o foco no que realmente importa, o propósito que Deus colocou em seu coração. Primeira Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, honrai a todos. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Essas palavras são profundas, e é importante refletirmos sobre elas. Quando Pedro escreveu essa carta, ele não era o brilhante e erudito apóstolo Paulo, com todo o seu vasto conhecimento acadêmico. Não. Pedro era um simples pescador, um homem iletrado. Mas alguém que teve uma experiência de vida que poucos poderiam imaginar. Ele não era formado em teologia ou estudioso dos grandes filósofos. Mas sua sabedoria veio de um tipo de conhecimento muito mais prático, o conhecimento empírico, aquele que vem das vivências cotidianas e dos erros cometidos ao longo do caminho. Eu, por exemplo, tive o privilégio de estudar nos Estados Unidos, onde obtive meu mestrado e doutorado. Isso é, sem dúvida, um tipo de conhecimento acadêmico importante, mas, sinceramente, o que mais me trouxe resultados e transformações reais na minha vida foi o conhecimento empírico, aquele que é adquirido através da experiência, dos erros, das vitórias e das dificuldades que a vida nos impõe. Muitos pastores não são bons pastores por causa de seus diplomas ou escolas teológicas, mas porque aprenderam com as experiências da vida, com as lições que o cotidiano oferece. Concorda comigo? Pedro, o pescador, foi esse homem. Ele cometeu erros, muitos deles públicos. Um exemplo disso foi quando ele cortou a orelha de um soldado, agindo impulsivamente e sem pensar. Quem nunca cometeu um erro? Às vezes, na igreja, também cortamos a orelha de alguém, mas de outras formas, com palavras impensadas, atitudes ríspidas ou até com olhares de julgamento. Pedro, como nós, aprendeu através dessas falhas. Ele foi o mesmo homem que, por medo das ondas, afundou quando estava tentando andar sobre a água. Mas anos depois, esse mesmo Pedro foi usado por Deus de uma maneira sobrenatural, de tal forma que até sua sombra curava os doentes. Ele passou de um homem sem fé para um homem com uma fé tão poderosa que curava os outros apenas com sua presença. Ponto que isso nos ensina? A realidade de hoje não define quem seremos amanhã. A fé de hoje não limita o nosso futuro. Não pense que já está tudo decidido, você está em constante construção. Fale para a pessoa ao seu lado, você está em construção. Não importa se hoje você está em dificuldades, ou se sua fé parece pequena, o que importa é que, assim como Pedro, você pode crescer e mudar com o tempo. As experiências e os erros fazem parte desse processo. Pedro, com seu conhecimento empírico, nos deixou um ensinamento fundamental, honra a todos, ama a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. O que é honra? De forma simples, honra é quando você coloca o outro à frente de si mesmo. É quando você diz, você primeiro, eu depois. Honra é quando você valoriza o outro, sendo gentil, agradecido e respeitoso. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem a verdadeira honra. Existe a tendência de, quando alguém que nos ajudou erra, desprezamos todo o bem que essa pessoa fez por nós. Vemos isso em relacionamentos, em amizades, até em ministérios. Quanto tempo alguém investiu em nós, mas quando essa pessoa comete um erro, decidimos virar as costas, esquecendo todo o bem que ela nos fez. Gratidão não tem prazo de validade. Infelizmente, muitas pessoas não sabem honrar. O casamento de muitas pessoas sofre pela falta de gratidão. Em vez de ser gentil, em vez de valorizar, muitas vezes, escolhemos ser ingratos. Como disse o apóstolo Paulo, muitas vezes é a falta de gentileza que destrói relacionamentos. Quantos casamentos não acabam por causa do desprezo? Como o psicólogo John Gottman, um dos maiores especialistas em relações, provou, o desprezo é um dos maiores causadores de divórcios. O desprezo em um casamento é como um veneno lento.
Isso é uma verdade tanto para casamentos quanto para ministérios. Quando o desprezo entra, ele destrói tudo. Pedro aprendeu que, para viver de acordo com os princípios de Deus, devemos honrar todos, amar a fraternidade e temer a Deus. Eu quero te ensinar hoje 3 princípios fundamentais. Honre ao seu líder, ame seus irmãos. Tema a Deus. Esses 3 princípios, honra, amor e temor, são a base para qualquer líder, qualquer pastor que queira avançar na vida e no ministério. Muitas vezes, as pessoas não conseguem amar os outros porque têm o hábito de tirar conclusões apressadas. Quem aqui já ouviu alguém dizer que pastor é ladrão? Quem já escutou isso? Essa visão distorcida de pessoas pode nos afastar uns dos outros. O desprezo, como um veneno, corrói qualquer tipo de relacionamento. O desprezo é algo que destrói tudo, e, nas Escrituras, sempre que o desprezo entra, uma grande perda se segue. Vejamos o exemplo de Mical, a filha de Saul. Ela desprezou Davi quando ele dançava diante do Senhor, e, como resultado, ela ficou estéril. Sem filhos, até o fim de sua vida ela perdeu algo que era importante. O desprezo na vida de uma pessoa ou em um relacionamento sempre traz destruição. Se você despreza seu casamento, seu ministério, seu trabalho, tudo pode piorar. Pode parecer que as coisas não estão tão boas agora, mas se você não honra, não ama e não respeita, tudo pode se perder. Quando você despreza, você perde. Mical não teve filhos porque Davi, após o desprezo, não mais a tocou. O desprezo cortou tudo. Isso é um princípio espiritual que vale para todas as áreas da vida. A lição aqui é que, assim como Jacó comprou a primogenitura de Esaú por um preço muito baixo, o desprezo faz com que você perca algo valioso. Jacó não enganou Esaú. Ele aproveitou a fraqueza do irmão no momento em que ele estava faminto e desprezando sua bênção. Muitas vezes, as pessoas trocam o que é valioso por algo momentâneo, por algo barato. Portanto, ao invés de desprezar, honre, ame e tema a Deus. Isso é o que Pedro, com sua sabedoria adquirida através da experiência, nos ensina. E é isso que deve guiar nossas ações e atitudes em todos os momentos de nossa vida. Descreve a importância de valorizar e não desprezar o que está em nossas mãos, seja no contexto de nossa vida, nossos recursos ou nossas oportunidades. Muitas vezes, não conseguimos ver o valor imediato de algo que possuímos porque nos falta a visão do futuro. A sabedoria, conforme dita o livro de Jó, não está disponível de forma imediata ou superficial, mas é algo que transcende o tempo cronológico e está enraizado na eternidade. A sabedoria já sabe quem seremos nos próximos anos, e por isso, o que temos hoje é uma ferramenta que pode ser usada para moldar o nosso futuro. Quando não conseguimos enxergar o futuro, corremos o risco de desprezar aquilo que poderia ser um alicerce para nossas conquistas. Como exemplo, o texto fala sobre Esaú, que não reconheceu o valor de sua primogenitura e a trocou por um prato de lentilhas. Ele não entendeu o valor do que possuía porque não viu a importância de sua herança no futuro. Esse exemplo nos ensina que a verdadeira visão vem da sabedoria, que nos permite compreender a importância do que temos agora para o que podemos ser no futuro. A sabedoria não está apenas em ser capaz de ver o futuro, mas também em entender que cada momento da vida, cada escolha que fazemos, tem o poder de construir ou destruir algo importante. Não devemos desprezar as pequenas bênçãos ou oportunidades, pois são elas que, quando valorizadas, podem nos levar a grandes realizações. É interessante observar como, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em perceber o valor das coisas cotidianas e das pessoas ao seu redor. No contexto das relações, muitas vezes deixamos de valorizar aqueles que nos ajudam, que estão ao nosso lado e que tornam a nossa vida mais fácil. A falta de gratidão e reconhecimento pode gerar perdas irreparáveis, assim como vemos na história de Mical, filha de Saul, que após desprezar o rei Davi, perdeu a chance de ser mãe e viu sua vida ser marcada por esterilidade emocional e espiritual em nossa vida diária. Devemos aplicar o princípio de honrar e valorizar as pessoas e os recursos ao nosso redor. A verdadeira honra se constrói com pequenas atitudes de gratidão, gentileza e respeito.
Quando praticamos a honra, estamos construindo algo duradouro, que nos preparará para receber mais de Deus e para crescer em nossa jornada. As bênçãos de Deus muitas vezes estão atreladas à nossa capacidade de honrar os outros e de reconhecer o valor das coisas que estão em nossas mãos. Assim, o que podemos aprender é que, quando fazemos mais do que o esperado, quando somos gratos e honramos a Deus e aos outros, estamos criando um ambiente para que milagres aconteçam em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que, ao fazermos mais do que o pedido, como Davi fez quando foi além das expectativas de Saul, estamos nos posicionando para sermos honrados por Deus e pelos outros. Isso se reflete em todos os aspectos da nossa vida, seja em nossa profissão, em nossas relações pessoais ou em nosso ministério. Não devemos desprezar as pequenas coisas, pois Deus pode usar elas para fazer grandes maravilhas. Se você aprender a honrar, a ser grato e a fazer mais do que é pedido, você verá como a sua vida será transformada e abençoada. Cada atitude de honra é um passo em direção a um futuro mais promissor e cheio de realizações. Portanto, reconheça o valor de cada oportunidade, de cada pessoa e de cada recurso que Deus colocou em sua vida, e não deixe de fazer mais do que é esperado de você. Há algo que só se entende de verdade quando se está no rio. Lá. A expressão dar uma moralzinha na roda tem todo o seu significado. Fora desse contexto, ninguém compreende, especialmente em São Paulo, onde essa cultura é diferente. O problema é que quem faz apenas o que é pedido não compreende o princípio da honra. E quando seu pastor lhe pede algo, não é apenas para cumprir uma tarefa, é para praticar honra. Certa vez, em uma reunião com pastores, o líder pediu que levantássemos R$ 5.000 cada um para um projeto na igreja. Ao chegar em casa, contei para minha esposa e ela, preocupada, perguntou o que faríamos. Vamos mexer na conta, ela perguntou. Eu respondi, não, vou dar 10.000. Ela ficou surpresa, mas não era só 5. Eu disse, sim, mas 5 é o que todo mundo vai dar. Eu não vou carregar o peso de ser alguém sem honra. Sou um homem de honra, que honra meu líder, ama meus irmãos e teme a Deus. Essa atitude é essencial, pois quem faz mais do que o pedido? Quem valoriza o que tem e faz mais do que é esperado, não fica estagnado na posição atual. A honra nos leva a um lugar de crescimento, de multiplicação, de reconhecimento por parte de Deus. Davi, por exemplo, quando foi enviado para levar pão à guerra, não voltou apenas com pão. Ele voltou com a cabeça do gigante na mão. Isso é fazer mais do que o pedido. E quem sabe fazer mais do que foi pedido, certamente não ficará na mesma posição onde está. Deus te trouxe aqui para que você honre seu líder, ame seus irmãos e tema a Deus. Isso não acontece apenas com palavras, mas com atitudes. Existem várias chaves que nos ajudam nesse processo, e eu quero compartilhar 2 com você. Não despreze o que você tem. E faça sempre mais do que é pedido. Quando Deus te pede algo, Ele espera que você vá além, que faça o dobro, que se entregue de coração. Se Ele te pede 1 milha, vá 2. Se Ele pede para você trazer algo, traga mais do que o esperado. Estamos aqui para servir, para amar as pessoas, independente de quem nos feriu. O que importa é o que a palavra diz. E a palavra nos ensina a amar, a fazer o bem, a servir. As pessoas, ao estarem ao nosso lado, não sairão da mesma forma em que entraram. Ninguém passará pelo nosso ministério, pela nossa vida, sem ser transformado. Cada um será tocado de forma única e não sairá do mesmo jeito. O nosso compromisso é com a mudança, com o amor genuíno, e com a honra em cada gesto que fazemos.